Imagine caminhar com Deus de tal forma que Ele simplesmente te leve da terra, sem que você veja a morte. Imagine ser arrancado deste mundo por uma carruagem de fogo. Ou ainda, morrer, mas ressuscitar e subir ao céu com glória e majestade. Na Bíblia, 3 homens viveram essas experiências sobrenaturais e únicas. São histórias que vão além da lógica, mistérios que atravessam séculos, e verdades que nos fazem refletir sobre a eternidade. Hoje, no Tudo e Muito Mais, você vai conhecer profundamente os 3 homens na Bíblia que nunca morreram. Prepare sua mente, abra seu coração, porque o que você vai ouvir pode transformar sua fé. Enoque, o amigo de Deus que sumiu. A primeira aparição de Enoque está em Gênesis 5. Entre genealogias e nomes difíceis, surge uma frase enigmática. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Simples assim. Um homem, que andava com Deus, e desapareceu. Mas quem foi esse homem? O que significa andar com Deus? E por que ele foi levado sem morrer? Enoque era o bisavô de Noé e pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo na terra. Viveu 365 anos, número simbólico que representa a plenitude, um ciclo completo. O livro de Hebreus revela algo poderoso sobre ele. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Isso nos mostra que Enoque tinha fé verdadeira, uma fé prática, vivida no dia a dia. Ele agradava a Deus com sua vida, e foi isso que o elevou. Muitos estudiosos acreditam que Enoque é um tipo profético da igreja que será arrebatada antes da grande tribulação. E mais, no livro de Judas, no Novo Testamento, Enoque é citado como profeta. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas 1:14. Um homem que andava com Deus, falava por Deus e foi levado por Deus. Um exemplo de comunhão profunda, vida santa e esperança na eternidade. Elias, o profeta do fogo e da ascensão. Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Seu nome significa O Senhor é o meu Deus, e sua vida foi marcada por milagres, confrontos e poder. Em 1 Reis 17, Elias aparece repentinamente para profetizar contra Acabe, rei de Israel. A partir daí, sua história se desenrola com sinais sobrenaturais. Faz o céu se fechar e parar de chover por 3 anos. É alimentado por corvos no deserto. Multiplica o azeite e a farinha da viúva. Ressuscita o filho dela. Enfrenta os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Ora e o fogo cai do céu. Foge para o deserto e ouve a voz de Deus no sussurro suave. Mas a parte mais impressionante vem em 2 Reis 2:11. E aconteceu que, indo eles andando falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não viu a morte. Foi arrebatado em glória, diante de Eliseu. Foi levado corporalmente ao céu, um sinal visível do poder divino. No Novo Testamento, Elias aparece novamente, no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés e Jesus, Mateus 17. Isso mostra que ele foi preservado por Deus para uma missão especial. Alguns estudiosos acreditam que Elias será uma das 2 testemunhas do Apocalipse, Apocalipse 11, pois ainda não completou seu ministério na terra. Jesus, o Senhor da vida e da morte. Você pode estar pensando, mas Jesus morreu. Como ele pode estar nessa lista? Sim, Jesus morreu na cruz, mas sua morte não foi como a nossa. Foi voluntária, substitutiva e vitoriosa. E ao 3º dia, ele ressuscitou. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2:24. Jesus venceu a morte de forma definitiva. Ele é o único que tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. E, depois de 40 dias com os discípulos, foi elevado ao céu diante deles. E, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Atos 1:9. Jesus não só ressuscitou, ele também foi assunto aos céus, vivo, glorificado, com um corpo incorruptível. Ele é o modelo da futura ressurreição dos salvos. Por isso,
Jesus entra nesta lista como o único que morreu, venceu a morte e está vivo para sempre. E o que isso significa para nós? O que podemos aprender com essas histórias? Com Enoque, aprendemos sobre intimidade com Deus. Andar com Deus é mais importante do que qualquer sucesso terreno. Com Elias, vemos que Deus honra aqueles que são fiéis, mesmo em tempos difíceis. E que há recompensas gloriosas para quem se mantém firme. Com Jesus, recebemos a maior de todas as verdades. A morte não é o fim para os que creem. A vida eterna, a ressurreição, a esperança. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Agora que você conheceu os 3 homens que não provaram a morte como nós, te faço uma pergunta direta. Você está preparado para a eternidade? Você anda com Deus como Enoque? Tem sido fiel como Elias? Crê em Jesus como Senhor e Salvador? Curta, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal Tudo e Muito Mais, e ative o sininho para não perder os próximos mistérios e revelações da Palavra de Deus. Até a próxima, e que Deus te abençoe.